quero dizer para as missionárias e pastoras que a minha perna também está tremendo, tá? Fica tranquilo, porque talvez isso seja normal, né? Porque afinal de contas nós estamos na presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, o temor é grande. A responsabilidade é maior ainda. Quando eu estava orando na minha casa, eu sentia no meu coração: Senhor, eu vou falar para a tua igreja, para a noiva de Cristo, para a igreja que o Senhor comprou com o teu sangue. Então a responsabilidade é grande. Mas como eu estou completamente na dependência do Espírito de Deus, vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém, igreja de Deus? Já quero agradecer a Deus por estar aqui, pelo convite da irmã Silvia, nosso pastor Florisvaldo, mãe Lili. Gente, ministrar com esses homens aqui, meu Deus, difícil, né? Ministrar para o pastor Florisvaldo, olha um pouco de obreiros, meu Deus do céu. Aí a gente fica tremendo mesmo, né, pastora Lili? Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. E eu quero parabenizar o pastor Florisvaldo, mãe Lili, por essa coragem de colocar o ano inteiro um tema desse. Hoje em dia o povo quer muita chave de tudo quanto é coisa, né? O povo só quer bênção, o povo quer ser abençoado, o povo quer regozijando ir para casa. Mas quando eu me deparei com essa palavra, com esse tema, eu confesso que eu fiquei com dor de cabeça, pastor. Começando com a Fran e o pastor Renilson que veio conosco, falei: gente, o negócio é muito sério. Mas eu louvo a Deus, porque ainda existem pastores que estão assim, sabe, conectados com a palavra do Senhor. Eu quero meditar com você Apocalipse capítulo 22. Meu Deus, forte. Prometo que eu não vou ser cansativa, que Deus já tinha que fazer, Ele já fez. Nós só vamos dar o complemento, amém? Capítulo 22, do versículo 7 até o 20. Vamos lá? Está projetado aqui? Eu vou ler na minha Bíblia, um pouquinho diferente, mas vocês vão acompanhando aí. Diz assim a palavra do Senhor: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continua o injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Eis que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, Jesus? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Falar de arrependimento não é uma coisa muito fácil, mas uma coisa necessária. É necessário nós sabermos que a nossa vida precisa estar em conexão com a palavra do Senhor. Arrependimento é uma atitude diária e constante de confissão. Nós precisamos ter o hábito de, quando nos prostrarmos diante do Senhor, termos a consciência de que é necessário nós estarmos confessando ao Senhor os nossos delitos. Nós já fomos comprados na cruz, nós já temos o direito à salvação, mas nós precisamos continuar posicionados diante da presença do Senhor. Não é esse evangelho que venha a Cristo e fica do jeito que você está e está tudo ok, não. Esse evangelho não procede. O evangelho que nós conhecemos é o evangelho que nos leva à cruz e nos leva à renúncia. O apóstolo Paulo diz assim: ó, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu já não mando mais em mim. Eu já não ajo de acordo com a minha vontade, mas a vontade do Senhor prevalece na minha vida dia após dia até que Ele venha. Então não adianta eu dizer que sirvo a Deus e faço aquilo que me dá na cabeça, não sou submissa às autoridades que Deus constituiu na terra, não obedeço os meus superiores, faço aquilo que eu quero fazer, da maneira que eu quero fazer e digo: ninguém manda em mim. Esse não é o evangelho de Cristo. Porque quando eu tenho comunhão com o Senhor, eu sou submissa ao Espírito Santo. E quando nós somos submissos ao Espírito Santo, nós somos maleáveis e flexíveis com as leis e os mandamentos da terra também. E aqui João diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. Se eu não leio a palavra, se eu não estudo a palavra, se eu não dedico um momento para estar meditando na palavra, aprendendo com a palavra, que estrutura espiritual tenho eu para subsistir ao século 21? Eu preciso disponibilizar tempo para Deus. Mas, missionária, a minha vida é tão corrida, eu quase não tenho tempo para nada. Faça o seu tempo e disponibilize tempo para Deus. É necessário estar na presença do Senhor todos os dias. Se levanta 5 horas para trabalhar, dá um jeito de levantar 4h30. Mas tira 10, 15 minutos para o seu devocional com Deus. Porque se nós não conseguirmos guardar as palavras dessa profecia, como que nós vamos sobreviver nesta era? Como que a igreja vai conseguir suportar o que há de vir ainda nesse mundo, se nós não guardarmos as palavras da profecia deste livro? E aí eu coloquei aqui: o evangelho de hoje está muito voltado para a autoajuda, para a solução de problemas materiais, sociais, financeiros e de saúde.
Hoje as pessoas estão buscando o material. É óbvio, igreja, que nós precisamos do material. Mas o Senhor nos ensina lá no Evangelho de Mateus que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Presta atenção nisso. Quando eu me disponibilizo para buscar o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus, para estar em conexão com Deus, as demais coisas, todas as coisas nos é acrescentado. Então Deus vai nos dar na medida aquilo que nós precisamos. Então hoje nós vemos assim as pessoas muito atrás de coisas materiais, estão preocupados com coisas financeiras, com a própria saúde, com tantas coisas. Mas hoje Deus está nos chamando a atenção para a saúde da nossa alma, para o bem maior que a nossa alma. É a nossa alma que precisa estar em conexão com o nosso Deus. E eu gosto muito do Salmo 103, quando ele diz, olha, o salmista diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas ultimamente a gente está, sabe, nós estamos numa época em que as pessoas estão tão reclamonas, tão murmuradoras, murmuram de tudo, reclamam de tudo. Mas o salmista ele fala assim, olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É mais agradecer do que pedir. É mais agradecer do que pedir para nossos próprios deleites. E aí diz a palavra do Senhor: o arrependimento sempre fez parte destacado nas Escrituras. Quando nós vamos lá para o Gênesis, que a gente vê a queda do homem lá, mas nós vemos instantaneamente o plano salvífico do Senhor. Deus já prepara um plano para nos redimir novamente, nos aproximar dele. Mas nessa trajetória toda, quem é leitor da palavra do Senhor vai vendo que Deus vai trabalhando nas gerações, vai falando com o povo. Quando o povo é tirado ali do Egito, Deus se faz presente de uma forma extraordinária. Deus os acompanha de dia, de noite, mas mesmo assim o povo ainda reclamava por falta de pão, reclamava por falta de água, reclamava por causa disso, reclamava por causa daquilo, e Deus estava ali presente, atento, suprindo a necessidade do povo. E não é diferente hoje. Deus tem suprido as nossas necessidades, porque Ele prometeu que faria isso. E a fidelidade para com Deus nos faz tomar posse dessa palavra de que Ele cuida de nós. Jesus determinou aos apóstolos que pregassem o arrependimento. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Pode projetar, por gentileza? Isso aqui é uma bênção, Deus. Vamos lá, eu escrevi aqui, mas é bom projetar aqui. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Vai dizer assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Todos os homens, toda a humanidade precisa se arrepender, e em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O juízo já está premeditado já. O Senhor já pôs o juízo sobre a terra, mas o Senhor está chamando a nossa atenção. Aqueles que se arrependem, aqueles que correm para os pés da cruz, estão isentos do juízo final. Aleluia. As pessoas que não se arrependem, elas convivem com o pecado naturalmente, gostam de pecar, ofendem a Deus com as suas atitudes e acham que está tudo bem.
a palavra, principalmente no culto de ensino, quando os nossos pastores trazem aquela palavra mais arrochada, muitas pessoas falam assim: mas é tanto exagero, mas não precisa de tudo isso. A Bíblia diz que Deus é santo, e que Ele mora em santidade, e nós precisamos santificarmos as nossas vidas, para que nós possamos entrar pela porta. O texto está dizendo que nós entraremos pelas portas. Aleluia. Essas pessoas não podem ter comunhão com Deus, porque é uma situação de comportamento incompatível com as Escrituras. Se eu não estou dentro do querer de Deus, como que eu vou ter comunhão com meu Deus? Se Deus está dizendo uma coisa, eu estou fazendo outra. Lá em 1 João capítulo 2, o versículo 15 e o versículo 16, o Senhor fala muito, muito, muito conosco. Pode projetar, por gentileza? Ele diz: não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então entendamos: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui, mas não pertencemos a este lugar. A nossa pátria é lá em cima. Aleluia. Aleluia. Continua, querido. Coloca o 16 para mim. Aleluia. Uma pessoa ama Deus ou ama o mundo. Eu sei que é difícil, porque tudo que há no mundo. É o 16 que você colocou? 16. Isso. Coloca o 15, por gentileza. Aleluia. Eu gosto de mostrar. A Bíblia, a gente tem que ser mostrada, né, igreja? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você entende, igreja? A seriedade disso. A seriedade. Eu não posso amar o mundo e nem as coisas que tem nesse mundo. Por quê? Porque não tem nada a ver com o nosso Deus. A gente vai vivendo aqui, a gente vai caminhando aqui, de fé em fé, de glória em glória, mas sabendo e tendo a convicção de que a nossa pátria não é essa. Aleluia. O arrebatamento, ele vai acontecer, igreja. Amém, que você quer. Ele vai acontecer. É fato que ele vai acontecer. E o arrebatamento vai acontecer em duas instâncias: a individual e a coletiva. Hoje nós estamos aqui reunidos numa grande festa. Pode ser que amanhã você receba a notícia que a missionária Regina partiu para o Senhor. Jesus já veio para mim. E eu lembro de uma frase que o cantor Luiz de Carvalho falava. Ele dizia assim: vivamos hoje como se Cristo voltasse daqui a pouco. Então, a igreja está na terra fazendo o quê? A missão. Missão do quê? Pregar o Evangelho, levar as pessoas ao arrependimento, mas está atenta ao chamado do Senhor. A qualquer momento pode acontecer do Senhor me chamar, ou as trombetas soarem e nós seremos arrancados dessa terra. Mas para sermos arrancados dessa terra, precisa haver arrependimento. Precisamos ter consciência disso. Os profetas profetizaram para as nações. E muitos dos profetas, Amós, Joel, Abacuque, eles falam para a nação eleita: rasguem os nossos corações diante do Senhor. Isso quer dizer o quê? Se coloquem, sabe, nus diante do Senhor, que a sua alma, o Senhor possa ver a sua alma, é de dentro para fora. O arrependimento, ele não pode ser exterior, sabe, superficial. O arrependimento precisa ser de dentro para fora. Quando eu sou uma pessoa arrependida, o meu exterior vai provar isso.
Arrependimento é resolver o que provocou ou o que induziu nós pecarmos. Eu vou repetir isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando eu saio lá da minha casa para vir aqui nessa festa, eu preciso vir com a mente de Cristo, com a mente no trono, com a mente no reino. Quando eu coloco os pés no átrio da casa de oração e adentro para dentro aqui, eu já preciso estar em conexão com Deus, porque o avivamento, a alegria, a manifestação não vem da parte do pregador, não. Você é adorador. Você já tem que vir aqui com o pavio aceso. Aleluia! O meu culto começa dentro da minha casa. Eu já venho conectada. Eu já venho cheia. Eu já venho naquele desejo de adorar. Eu não quero saber como está minha irmã do lado, meu irmão de lado, não. Eu quero saber de conexão com Deus. Eu estou aqui e eu estou assim, sabe? Como se eu já estivesse no céu. É isso. O meu culto precisa ser racional, inteligente. Aleluia! Igreja, eu gosto muito de pregadores assim. Eu não sou assim. Que eles movem a igreja e a igreja sente aquele poder, é aquela maravilha. Quando eu estou no meio, eu dou lugar também para o povo. É maravilhoso. Mas quando a igreja fica em silêncio, é porque a igreja está entendendo o que Deus está falando. Quando a igreja entende o que Deus está fazendo, olha, o negócio fica muito melhor. Então, arrependimento é resolver o que nos provocou, nos induziu a pecar. O Senhor quer que nós resolvamos aquilo que ainda impede o total desenvolvimento do Senhor na nossa vida. Aquilo que impede de eu ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, que nós sejamos. A gente precisa resolver essas coisas. Uma coisa que faz parte, algo que faz parte do arrependimento é o perdão. Eu preciso perdoar. Eu necessito perdoar. Eu tenho necessidade de perdoar. Perdoar não é uma opção, perdoar é um mandamento. Eu preciso fazer isso. E aí Jesus vai falar. Desde então começou Jesus, olha, arrependei-vos, porque o reino dos céus está muito próximo. E depois quando você lê a palavra, você vê que 400 anos o Senhor fica em silêncio com o povo. E a primeira mensagem que está lá em Mateus, no capítulo 2, Mateus capítulo 3, versículo 2, que é João Batista dizendo, arrependei-vos. Foi a primeira mensagem que o mundo ouviu depois do silêncio do Senhor. E esse arrependimento, ele precisa ser sincero, ser verdadeiro. E eu quero mostrar para a igreja 2 arrependimentos falsos. Faraó, quando chegavam as pragas ali até ele, passava por aquele estreito tão grande, ele falava, não, pode mandar o povo embora. Pode ir embora, o povo se alegrar, vamos embora. Depois endurecia o coração e falava, não vai embora não. Se arrependia de ter se arrependido. E aí vinha outra praga, e foi assim. Era um falso arrependimento. E ainda quando ele deixou o povo sair, quando o povo já estava longe, ele ainda se arrependeu de ter se arrependido e ainda foi lá perseguir o povo. Então o arrependimento precisa ser verdadeiro. Verdadeiro. Ananias e Safira mentiram ao Senhor.
Eles pensaram que eles estavam mentindo para os apóstolos, mas eles estavam mentindo para o Senhor. Verdade. E a morte foi certa. Primeiro foi o esposo, e depois de 3 horas veio a esposa, confirmou a mentira do esposo, e ambos perderam a sua vida, porque não foram verdadeiros. Não houve arrependimento em seus corações. Mas eu louvo a Deus nesta noite. Como eu louvo a Deus nesta noite por esta palavra. Por esta palavra. Isso prova que a igreja ainda está interessada em fazer a vontade do Senhor. A igreja está disposta a se prostrar diante do Senhor, a rasgar as suas vestes, a descer na oração, descer no jejum, descer na santificação, para alcançar a vida eterna que o Senhor nos tem. Glória a Deus. Aleluia. E aí vem o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Vamos lá. Para o Salmo 51. Nós vemos ali um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus escolheu a dedo. Um homem que tinha todos os atributos de Deus. Um homem que fazia a vontade de Deus. E um homem que provou que era um homem de Deus. Aleluia. Quando eu olho essa palavra, eu falo, meu Deus. Quando Davi, ele peca porque ele estava ocioso lá no palácio, sem fazer nada, não estava guerreando. E aí os olhos dele bateu, cobiçou, desejou e pecou. A princípio estava tudo muito bem, porque ele não tinha sentido ainda o peso do que ele tinha praticado. Mas toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência. E quando Davi caiu em si, ele vai para os pés do Senhor, e ele começa a orar, e ele vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Apaga, Senhor, por favor. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu imagino como Davi estava, em que sua situação ele estava, quando ele estava orando ao Senhor desta forma. Ele diz assim: olha, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Que verdadeiro que esse homem foi. O meu pecado está sempre diante de mim. Onde quer que eu vá, ele está aqui para eu ver. Aleluia. E ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí ele fala: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi estava no ápice do desespero de alma. E quando eu estudava essa palavra de Deus, me dá esse desespero também, de desejar me santificar cada dia diante da tua presença. Não me deixa, Senhor, ser levada pelas ondas, não, Senhor. Aleluia. Aí ele vai falar: 7, purifica-me como sou, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagasse. Davi estava se sentindo esmagado pela falta da presença de Deus. Igreja crente sem presença está esmagado. Aí ele fala: esconde o rosto dos meus pecados
pecado, apaga todas as minhas iniquidades. E aí o 10 é maravilhoso, é fantástico. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus. Cria. Se esse coração que está aqui não presta mais, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim. Traz renovo dentro de mim, Senhor. Traz renovo. Aleluia. Aleluia. E coloca em mim um espírito inabalável. Espírito estruturado, um espírito inteligente, um espírito conectado e sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Aí ele fala: não me repulses da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Retires de mim o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, igreja, nós não vamos a lugar nenhum. Porque é o Espírito Santo que trabalha na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E eu já ouvi alguém falar assim: missionária, o Espírito Santo ele nunca me condenou e nem me julgou por nada, ele nunca me condenou por nada. Eu falei: é lógico que o Espírito Santo, essa não é a função dele, de nos condenar. Essa não é a função dele. A função do Espírito Santo é que eu entenda que há uma justiça, que Deus é justo, que haverá um juízo, e que eu sou pecadora, eu preciso. É isso que ele quer me conferir, que eu entenda que eu sou pecadora, que haverá um juízo, e que eu preciso estar com a minha vida em santificação. Quando a pessoa perde o Espírito Santo, ela perde a conexão. E Davi fala: não tires de mim, restitui-me a alegria da tua salvação. O que a gente mais vê é um povo triste, cabisbaixo, povo choroso. Mas é muita luta, é muita coisa. E Jesus falou que nós íamos passar o quê? E Jesus falou que a nossa trajetória ia ser tranquila? Aceita Jesus e receba um buquê de flores e vai ser feliz? Não! Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século, eu vou estar junto. Aleluia! Então o Senhor nessa noite quer restituir a alegria da salvação na minha, na tua e na nossa vida. E nós vamos poder falar igual o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não fala assim: hoje é culto, hoje é festa, hoje é ciclo de oração, amanhã é BD, tem que levantar de manhã. Não, vamos nos alegrar, porque estamos indo na casa do Senhor. Aleluia. E Ele vai me dizer: me sustenta com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi estava aqui, olha, se derramando diante do Senhor. E quando ele levou essa oração, ele disse: eu vou ensinar os transgressores. Eu aprendi a lição, e eu vou ser exemplo para eles não pecarem contra ti. E aí ele vai falar aqui no 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração quebrantado, compungido e contrito, não desprezará o nosso Deus. Quer ver Deus se mover no trono? Quer ver Deus se levantar? É quando eu me coloco, me prostrado em terra e me derramo
sei que a tua misericórdia também foi expressa na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Eu sei que os meus pecados foram expressos na cruz do Calvário. E por causa do sacrifício, eu tenho a ousadia de entrar na presença do Senhor com intrepidez. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha esporadicamente sobre o povo, em ocasiões especiais. Mas hoje, o Espírito Santo está aqui. A qualquer momento que você precisa dele, ele está aqui. Ele está ali. Ele está conosco. Oh, bendito Espírito Santo. Amanhã achai. Aleluia. Engrandecido, exaltado. Aleluia. Verdadeiro arrependimento foi do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. Ele declara: ó, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno de mais nada. E ele disse para o pai dele: se o senhor quiser, me deixa lá, morar lá nos fundos, lá no celeiro, não tem problema. Só que não, quando há arrependimento de alma, o pai espera com os braços abertos. Pai tem roupa nova. Pai tem sandália nova. Pai tem anel para colocar no dedo. Pai manda fazer festa, porque aquele que morreu, ressuscitou, voltou à vida. Esse é o arrependimento de alma. Pequei, papai, estou disposto a cuidar dos porcos. Não quero nem entrar dentro da nossa casa. O pai disse: não, conheço o teu coração. E eu estou vendo como pai que você está sendo sincero comigo. Eu estou vendo e enxergando o verdadeiro arrependimento. Vem pra cá, filho. Venha cá. Venha cá que eu vou te aconchegar nos meus braços. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Arrependimento sincero foi de Zaqueu, que queria ver Jesus de qualquer jeito. A gente precisa desejar ver Jesus de qualquer jeito. Eu sempre fico atenta, sabe, igreja? Que a gente ouve bastante testemunho, né, pastor? Que diz que Jesus passa na porta da casa dele pedindo água, pedindo comida. Aí eu dou água, eu dou comida, eu dou pão, vai que, né? E Zaqueu queria ver Jesus de qualquer jeito. E ele tinha vários impedimentos. Mas ele lutou, subiu em cima de uma figueira brava. Ele fez de tudo porque ele queria ver Jesus. Quando ele sobe lá em cima da árvore, ele começa a olhar e não consegue distinguir Jesus. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Porque Jesus não é amostrado. Jesus não é aparecido. Meu Deus. Jesus não precisava bater no peito e falar: eu sou Jesus. Não tinha uma correntinha no pescoço dele para dizer: eu sou Jesus. Não. Ele é igual aos discípulos. Ninguém era maior que ninguém. Todo mundo estava na mesma medida. Os olhos do Senhor eram para todos iguais. E aí Jesus chega embaixo da árvore e falou: Zaqueu, desce depressa, vou na tua casa hoje. Eu não sei como que Zaqueu desceu da figueira. Se fosse eu, tinha caído lá de cima. Ele diz: convém, eu quero ir na sua casa. Eu vou na sua casa porque eu quero ir, é meu desejo, me convém e eu vou lá. E eu imagino que Zaqueu falou: meu Deus, o mestre vai na minha casa, eu não estou em condições de receber, meu Deus. Eu acredito que os pecados de Zaqueu começou a aflorar na mente dele e ele ficou perturbado, mas o mestre disse que ia. Como que ele ia dizer não para o mestre?
E lá vai o mestre para a casa de Zaqueu. E quando chega lá, Zaqueu ele fala para o Senhor: Senhor, olha, eu posso conjecturar, né, igreja? Amém. Preparou uma mesa, preparou de melhor, e conversa vai, conversa vem. Zaqueu não estava aguentando mais. O coração estava explodindo. O coração estava explodindo. Eu preciso falar com ele, eu preciso confessar, eu preciso. Essa é a minha oportunidade de falar com o mestre. Existem oportunidades únicas, igreja, na nossa vida. Essa era a oportunidade de Zaqueu. Falou: Senhor, olha, eu tenho feito algumas coisas erradas, mas olha, eu quero retribuir, eu quero devolver tudo, eu quero dar além. Senhor, eu quero ajeitar a minha vida. E o Senhor disse: olha, entrou salvação nessa casa. Quando há arrependimento, há salvação, há libertação, há renovo, há restituição. Sabe, os milhões vão quebrando, Satanás vai saindo da frente, os demônios vão caindo por terra, e a glória de Deus é manifesta na casa daquele que se arrepende. Aleluia. No Apocalipse capítulo 3, versículo 6, 13 e 22, o Senhor vai repetir: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é quem tem pavilhão auditivo, não. É quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus cobrando a sensibilidade da audição do povo. E eu estou terminando. E ele vai dizer aqui no texto que nós lemos: continue o injusto fazendo injustiça. O imundo ainda sendo imundo, mas o justo, mas a igreja, mas a noiva, continue praticando a justiça. Vale a pena, igreja. Mãe Gida, mas o mundo é injusto, mas nós cremos num Deus justo. Mas as pessoas são injustas comigo, mas eu sou justo com elas. Mas a igreja precisa ser justa? Precisa. Nós fazemos a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. E ele vai dizer mais: e o santo continue a santificar-se. Porque quando a gente está arrependido, igreja, eu sei que muitas pessoas são, os servos do Senhor são assim. Quando a gente fala alguma coisa que a gente vê que a gente não devia falar, parece que a gente tira a paz da gente. E quando você não consegue, você não vai lá conversar com a irmã, você não vai lá, sabe, explicar o ocorrido, a gente não fica em paz. Pelo menos eu sou assim. Se arrependimento te ama, e você está dentro da palavra, conectado com a palavra. E ele vai dizer: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Trabalhe, igreja, para a obra de Deus. Trabalhe para o reino. A recompensa vem de Deus. As amadas que vieram de longe, pode ficar tranquila que a recompensa vem de Deus. Aleluia, aleluia. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio, Ele é o fim. E a vida dele está tão próxima, igreja do céu, essa terra. Tanta coisa está acontecendo. Eu não sei se a igreja está acompanhando o mundo. Eu não sei se a igreja está vendo o que está acontecendo. Mas um pouquinho de tempo só. E o que há de vir virá e não tardará. A qualquer momento vai soar as trombetas. E nós seremos raptados daqui. Você está entendendo isso, igreja? Amém. Glória a Eu aceitei Deus. Jesus em 79. Eu
tinha 13 para 14 anos. E todo culto eles falavam: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Imagine agora. Os profetas já falavam que ele ia voltar e ele já está às portas. Aleluia. E ele diz: olha, vai ficar bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistirem o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pela porta. Vai chegar o dia em que as trombetas vão tocar, e nós seremos transformados, e vamos encontrar com o nosso mestre lá nas nuvens, e os anjos vão fazer um corredor, e a igreja vai entrar triunfante, e o Senhor Jesus vai: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o início. Aleluia, eu almejo ir lá, gente. Glória a Deus. Como eu almejo ir para lá. Quem se arrependeu, quem está nos pés da cruz, tem saudade do céu. Aleluia. E ele vai dizer mais: vamos entrar pelas portas, vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Vai ficar tudo pro lado de fora. É verdade. Mas eu louvo a Deus, que a Bíblia também diz, o Apocalipse diz também, que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares ouvirão as trombetas. Aleluia. E vai ser uma grande multidão que se retirará dessa terra pecaminosa. Aleluia. Parece que já não está tendo mais espaço para a gente viver aqui. Parece que a gente já está angustiado. Parece que nós estamos, sabe, sendo assim, prensados aqui. Já não está tendo mais condições de ficar aqui. Então nós vamos embora para casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos embora para casa. Aleluia. E ele, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. A igreja, ele diz: eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aleluia. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Está entendendo o que Jesus está dizendo? Ainda dá tempo. Quem quiser, quantos quiserem, tem água da vida. Tem água saradora, tem água potável, tem água que traz vida eterna para quem quiser beber. Glória, aleluia. Eu amo esse Deus. Aleluia. Eu amo esse Deus e essa extensa, grandiosíssima misericórdia de Deus. Essa misericórdia que não tem profundidade, que não tem extensão, não tem altura, não tem expansão. É uma misericórdia que vai alcançar as vidas até o último segundo. Aleluia. Então nessa noite, igreja, tome posse do poder e da autoridade que o Senhor te deu. Aleluia. O Senhor disse: eu vos dou poder, igreja de Deus. Glória, aleluia. Onde você estiver, você tem o poder de Deus, porque Ele delegou o poder dele em nossas mãos, para nós irmos e fazermos a vontade dele, pregar o evangelho genuíno, o evangelho que salva, que cura, que liberta, que leva para o céu. Aleluia. E ele vai dizer a todo que ouve as palavras da profecia desse livro, testifica: se alguém fizer um acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa, alguma palavra dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas nesse livro. Por que ele está falando isso? Porque existem tantas heresias por aí, tantas coisas contrárias aos princípios e valores. Mas a igreja de Deus, Cristo, aleluia. a igreja arrependida, Glória. a igreja que se prostra diante do Senhor,
A igreja que ora, que jejua, que consagra, santifica, que tem compromisso com a palavra, ela está aguardando o arrebatamento. E ele vai dizer: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei se era isso que você queria ouvir nessa noite, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E eu fiquei tão preocupada, eu estava tremendo ali no cantinho. Falei: Senhor, o que é isso, Jesus? Porque a gente fica assim. Mas eu estou em paz. Porque eu fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. Eu trouxe a palavra que Ele mandou para você. E nós vamos proclamar até que Ele venha. Arrependei-vos. Arrependei-vos, vós que praticais toda a iniquidade. Porque Ele vai vir e Ele vai voltar. O Senhor virá. Eu creio, Deus. Aleluia. E nós vamos ter nova vida. Vai ser tudo muito diferente. Tem pessoas que falam assim: quando eu chegar lá no céu, eu quero abraçar não sei o que, não sei o que. Eu não quero abraçar ninguém. Eu quero só ficar olhando para Jesus. Eu quero ficar olhando o tempo todo para Ele, sabe? Contemplando a veste dEle, contemplando o rosto dEle, contemplando a beleza dEle, a graça dEle, o esplendor dEle. Eu não quero saber de abraçar ninguém lá não. Não sei se lá vai ter abraço, eu não sei. Eu quero ficar aos pés dEle. E eu sei, Deus, eu sinto que está muito perto. Está muito perto. Eu creio. E nós não devemos temer a morte. Porque a morte para nós é o começo de uma vida eterna com o Senhor. Amém, igreja de Deus? Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de todas as irmãs, dos irmãos aqui dessa congregação. Pastor Florisvaldo, meu pastor, muito obrigado. Pastor Emílio, muito obrigado pela confiança. Pastora Silvia, que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? As palmas do Senhor.